Chegamos ao 7º dia, queridos. Deus abençoe aqui da nossa série Tratando o Seu Coração. Mas serão 21 dias, então não saia do vídeo, assista esse vídeo até o final, porque como Deus tem falado aos nossos corações. Então, você que está inscrito, obrigado porque você está inscrito aqui no nosso canal. Se ainda você não se inscreveu, se inscreva também aqui no nosso canal. Aciona também o sininho de notificação e também deixa o seu like. Obrigado, querido. Grande abraço e não vai embora do vídeo não. Assiste o vídeo até o final. Paz, queridos, amados, chegamos no nosso 8º dia, nosso propósito com o Senhor. Deus tem transformado tanto o nosso coração, amados. Como o Senhor tem falado comigo nesses dias, como Deus tem transformado o meu coração, como Deus tem mudado tantas coisas dentro de mim, sabe? Quantas feridas estão sendo curadas, quantas coisas estão sendo tiradas, quanto de Deus está sendo colocado em mim. Amados, se você está seguindo esse propósito de 21 dias, sabe, se for necessário, reveja a pregação, anote aquilo que o Senhor tem falado com você. Deus está revelando coisas profundas do coração dele para nós. Deus está revelando coisas, amados, que, assim, é o final dos tempos. Nós estamos vendo tantas coisas aí acontecendo. É uma luta espiritual muito grande, mas nós temos certeza que Deus, Ele está assim no comando de todas as coisas na nossa vida. Por isso, amados, preste atenção naquilo que o Senhor tem falado, aproveite, retenha tudo que é bom no teu coração, mude o teu coração diante do Senhor. Hoje nós vamos falar, você sabia, Deus tem um coração. As pessoas acham assim, Deus é só espírito. Mas Deus também tem um coração. Ele fala, escolhi Davi segundo o meu coração. Então Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Ele fez o homem imagem e semelhança dele, com os mesmos sentimentos, pensamentos, ações. Então, amados, vamos prestar atenção naquilo que o Senhor tem revelado. São revelações profundas do Espírito para mim e para a sua vida. Amém, queridos? Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo nesses dias e o Senhor tem preparado algo grandioso para esses últimos dias aqui que nós estamos. Queridos, amados, eu vou pedir algo para vocês. Medita nos versículos que nós estamos falando aqui. Medita na palavra, confesse a palavra. Amém, queridos? Confessar a palavra traz a certeza para mim daquilo que Deus já falou. Deus tem um coração. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Marcos 7,6. Em Marcos 7,6, Jesus respondendo disse para os anciãos, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe, amados, quando o nosso coração está longe de Deus, é impossível a gente receber algo de Deus. É impossível. Então, amados, antes de honrar a Deus com os lábios, vamos dar o nosso coração a Deus. Eu sempre falo, Deus não quer o nosso dinheiro. Deus não quer a nossa entrega na igreja todos os dias. Deus não quer nada disso. Você sabe o que Deus quer de você? O seu coração. Sabe por quê, querido? Se do coração procede todas as fontes, se a fonte do bem e do mal está dentro do nosso coração, a fonte do bem prevalece em nós, porque nós somos nascidos de novo. Então, se essa fonte do bem prevalece em nós, se Deus tem o nosso coração, Ele tem tudo de nós. Sabe, amados, quando você entrega o seu coração para o seu esposo, para a sua esposa no relacionamento, você não faz de uma forma
genuína, entrega totalmente aquele relacionamento, independente do que aconteça, você não está sempre ali lutando por aquele amor, achando que aquele amor é tudo que você tem na sua vida, você não fica naquela entrega contínua àquele relacionamento. Assim é com Deus, meus amados. Aquele primeiro amor, aquela paixão que nós tínhamos quando recebemos Jesus em nós, ela tem que ser mantida acesa como uma fogueira dentro de nós. Nós não podemos deixar apagar esse primeiro amor, porque o que acontece? Com o passar dos anos, muitos casamentos caem na rotina e a pessoa vai deixando apagar a chama do amor, mas com Deus é o contrário. Quanto mais tempo nos relacionamos, maior tem que ser essa chama dentro de nós, maior tem que ser esse entrosamento, esse relacionamento com Deus. É o contrário, você não pode deixar cair numa rotina. Eu vou para a igreja domingo, eu vou para a igreja quarta, eu vou para a igreja terça e eu volto para casa e eu pego a minha Bíblia, eu coloco na minha estante e pronto, e acabou. Vira um relacionamento de rotina. Não é um relacionamento que tem algo para você fazer. Então, não me relaciono com Deus só na igreja, eu me relaciono com Deus também na minha casa, eu me relaciono com Deus também no meu trabalho, eu me relaciono com Deus também nos meus afazeres. Porque a gente prega tanto sobre a oração em línguas. A oração em línguas é a oração perfeita. Eu falo com Deus o dia todo. O tempo que eu estou orando em línguas, eu estou falando com Deus. Então, eu lavo louça orando em línguas, eu arrumo a casa orando em línguas, eu vou dirigir orando em línguas, eu vou no mercado, eu estou orando em línguas. Então, assim, por que eu faço isso? É uma forma de manter a chama acesa e manter esse relacionamento o tempo todo. Por que a gente adora a Deus? Por que a gente faz a prática da adoração? É para dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. É para acender, é para manter aceso dentro de nós. Quando você começa a adorar a Deus, a adoração perfeita, ela traz o coração de Deus até você. Sabe, qual pai não gosta de ver um filho dizendo, eu te amo? Qual marido não gosta de ver a esposa dizer, eu te amo? Qual esposa não gosta de ver o marido dizendo, eu te amo? Sabe, amados, os relacionamentos estão frios, estão distantes. E isso entristece Deus. Porque nós estamos agindo com Deus da forma que estamos agindo no nosso cotidiano. Muitas pessoas, meu casamento está fracassado, também não vou me relacionar com Deus. Meu trabalho está ruim, também não vou me relacionar com Deus. Então nós temos que pensar que nós temos que relacionar com Deus de coração para coração. Falar verdadeiramente os sentimentos bons, temos que ser uma fonte de águas puras. No nosso coração procede as fontes da vida, a fonte do amor, a fonte da benignidade, da bondade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. Eu sei que é muito difícil, amados, que nós temos uma carne que luta com o nosso espírito, mas nós não relacionamos só com Deus no espírito, nós também relacionamos de coração para coração. Nós falamos com Deus no espírito, mas nos relacionamos com Ele de coração para coração. E falamos e mantemos uma intimidade com Ele quando nós oramos no espírito. Amém, queridos? Coloque seu coração verdadeiramente diante do Senhor. Não deixe a sua vida espiritual entrar numa rotina. Mesmo que o seu casamento esteja numa rotina, balance isso. Eu sempre falo com os casais, amados, é necessário o marido um dia, nem que cate uma florzinha lá da beira da rua e leve para sua esposa, prepare um café para ela, sabe? Faça um carinho. O amor morre se você não cuidar. O amor apaga se você não cuidar. Então, o amor que não é cuidado, ele vai morrer. Eu não cuido do amor que eu tenho por Deus, ele vai morrer dentro de mim. Aí eu vou virar um crente, o quê? Desviar. Por que as pessoas desviam? Porque a chama não está acesa nela. Porque esse relacionamento já caiu numa rotina tão grande que ficou monótono, ficou chato. Então, eu vou para a igreja, volto de casa, vou para a igreja. E não tenho nada na minha vida. Não tenho milagre, não tenho maravilha, não tenho nada de diferente. Mas quando você começa a se relacionar com Deus de coração para coração, você começa a entender, o meu coração bate como o coração de Deus. O meu coração, ele acelera quando eu quero estar perto de Deus e quando eu estou perto de Deus. Eu lembro quando eu tinha meus
15, 16 anos, tinha um menininho que ficava olhando assim, paquerando, o coração acelerava, a mão ficava fria, sabe? Quando eu estou no momento de intimidade no quarto com Deus, é assim que eu me sinto, o coração acelerado, a mão gelada, aquela sensação gostosa, sabe? Eu me sinto viva, porque quando você está, aquela paixão de adolescente, você se sente vivo, e assim somos nós temos que nos sentir vivos diante de Deus, apaixonado por Jesus, apaixonado por Deus, mas é uma paixão sem limite, sabe? Ame a Deus sobre todas as coisas, acima do seu esposo, dos seus filhos, dos seus bens. Você, homem, ame a Deus acima da sua esposa, dos seus bens, dos seus filhos. Ame a Deus primeiro, o primeiro relacionamento tem que ser com Ele. O resto, amados, é o reino dos céus que Ele vai acrescentar. Amém, queridos? Deus deseja relacionar conosco de coração para coração. Por essa razão, precisamos aprender a fazer isso. Nós vamos aqui mostrar como nós devemos relacionar com Deus. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também lhe deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Toda. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar a Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Amados, olha só que coisa. Davi foi levantado segundo o coração de Deus. E da geração de Davi nasce Jesus, o Salvador. E João Batista pregando o arrependimento. Como é que eu me relaciono com Deus? Primeiro, amados, eu tenho que ter um coração rendido, um coração igual ao coração de Deus. Segundo, tem que gerar em mim arrependimento pelos meus pecados. Eu tenho que ter nojo do pecado. Eu tenho que ter pavor de chegar perto do pecado. Por quê, amados? Pastora, mas é um pecadinho. Não existe pecadinho, pecadão, meio pecado. O pecado ou é ou não é. Sabe, queridos, o que mais vemos hoje é pecados dentro da igreja. Infelizmente, muitas igrejas estão se corrompendo no final dos tempos. Mas isso a palavra já disse que aconteceria, os falsos profetas se levantando. Mas eu creio que aqui está uma igreja reunida, uma igreja segundo o coração de Deus, uma igreja que teme, uma igreja que se arrepende, uma igreja que se entrega, uma igreja que ama Jesus sobre todas as coisas, uma igreja que tem um coração igual ao coração de Davi, igual ao coração de Deus. Por que que Deus viu em Davi um coração semelhante ao dele? Davi era um homem simples, Davi era um homem que não se preocupava com as riquezas, com o que o pai tinha. Davi não queria ser o melhor do exército como os irmãos. Davi não queria nada além de cuidar das ovelhas de Deus. Davi não queria nada além do que aquele contato que ele tinha com a criação de Deus, que era a natureza. Então, se você for parar e pensar, olha para os homens simples da roça, você vai ver que eles não têm malícia no coração, eles não têm maldade no coração. Falo isso por meu pai, meus tios, muitos deles não tinham maldade no coração. Mas por quê, amados? Porque a pessoa, ela tem simplicidade, são pessoas extremamente honestas e verdadeiras, cheias de caráter. Muitos nem são cristãos, são católicos, mas são cheios de caráter. Eles não mentem, eles não enganam, eles não traem, eles não manipulam, eles não fazem nada, porque eles aprenderam com os antepassados deles a andar em caráter, a andar em verdade, a andar em arrependimento. Sabe, nós não podemos querer nada de um Deus santo sendo impuro. Não podemos, amado. Não podemos cobrar de Deus algo para a nossa vida sendo nós manipuladores. Sabe, nós não podemos enganar a Deus. Não podemos fazer isso. Eu finjo que sou crente, eu finjo que sou pastor, eu finjo que sou alguma coisa para agradar. Não está agradando a Deus, querido. Saul não conseguiu enganar a Deus, não.
Sabe, nós não conseguimos enganar a Deus. Você pode enganar o próximo, mas a Deus não. Então, vamos buscar santidade para a nossa vida, vamos buscar um relacionamento de coração para coração. O meu coração, alicerçado no coração de Deus, dá a Deus o seu coração, entrega a Deus o seu coração, verdadeiramente, entrega. Fala, Senhor, é seu, é do Senhor, Pai. Todas as manhãs chega e fala, Senhor, está aqui, o meu coração é do Senhor. Eu não quero que o meu coração tenha nada que não seja do Senhor. Você vai ver as coisas, buscou o primeiro reino dos céus, as demais serão verdadeiramente acrescentadas na sua vida. Eu vivo isso e falo isso porque Deus é assim, amados. Nos relacionamos com Deus de espírito para espírito e com coração para coração. Deus encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Jesus respondeu: ame ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mateus 22, 37. Amados, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Na alma estão os nossos sentimentos. Leve a tua alma para o amor de Deus. Amor ágape. Leva a tua alma para o governo do Espírito Santo. Leva a tua alma para um lugar de descanso em Deus. Preguei que outro dia, por que está aflito a minha alma? Por que fica nessa aflição, amados? Por que se preocupa tanto? Eu conheço pessoas que estão prestes a ter infarto por causa de política, do que está acontecendo no nosso país. Queridos, não importa quem vai governar, se é Bolsonaro ou se é Lula, quem vai estar aqui no governo do nosso país é Jesus. Quem está no governo dessa nação é Jesus. Quando a igreja entender isso, não importa quem está lá em cima, importa, amado, Saul era um homem corrompido. Saul foi um homem que se corrompeu. Deus não vai deixar um rei injusto, um homem corrompido governar uma nação que tem promessas de avivamento, que tem promessas que vai sustentar as nações, que tem promessas, são mais de 200 promessas, amados, de profecias de grandes homens e mulheres de Deus há mais de 200 anos profetizando. Brasil, celeiro de avivamentos, Brasil, celeiro de avivamentos, e tudo isso se cumprirá, mas se cumprirá em mim e em você, que somos chamas do Espírito. Nós é que estamos nos relacionando com Deus, nós é que estamos sendo as faíscas de fogo que vai queimar essa nação em verdade e em santidade. Não virá avivamento se não tiver santidade na igreja, se não tiver verdade. Os falsos profetas vão cair dos seus altares, amados. Vai prevalecer somente Deus, vai arrancar o joio e vai deixar somente o trigo. Não adianta, nós estamos vivendo o final dos tempos, ou se relaciona com Deus de coração para coração, de entrega para entrega, ou então seja joio, mas saiba que vai morrer. Não vai sobreviver, queridos. Infelizmente, Deus não anda com pessoas corrompidas, com pessoas enganadoras. Deus tem um coração puro, e nós temos que ter um coração puro segundo o coração de Deus. Porque a Bíblia nos diz para andarmos com Deus de todo o nosso espírito, porque o nosso espírito já está em perfeita comunhão com Deus. Deus quer que nós o amemos de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Você sempre viverá o que o seu coração acredita. Se o seu coração estiver conectado com o coração de Deus, você viverá o sobrenatural de Deus. Você vai viver o que o seu coração acredita. Se o seu coração acredita que essa política vai te derrotar, ela vai te derrotar. Acabou. Se você acredita que essa política vai fazer você passar fome, ela vai fazer. Se você acredita que vai haver uma guerra, vai haver. Se você acredita, mas a guerra não é lá fora, é dentro de você. Se você acredita nisso, vai acontecer. Mas se você acredita que o Senhor é Senhor da nossa casa e da nossa nação, acabou, amados. Você entra no descanso. Eu não me preocupo, queridos, o que está acontecendo lá fora. Eu me preocupo com o que acontece aqui dentro. Porque é aqui que eu me relaciono com Deus. É aqui que eu falo com Ele. É aqui que eu estou em constante relacionamento com Ele. Olha o que diz o Espírito Santo lá em Hebreus 3, 7, 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz,
não encheram seu coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Amados, o povo no deserto, eles não precisavam ficar 40 anos, mas era tanta murmuração, era tanta coisa que eles faziam. Ah, mas nós comíamos cebola, nós comíamos comida lá no Egito, e aqui no deserto só tem maná. Eles ainda estavam satisfeitos que só tinha maná, queridos. Deus mandava durante a noite a nuvem, o fogo para aquecer, durante o dia a nuvem para cobri-los do calor. Deus mandava maná para alimentá-los. Eles não tinham enfermidade. E mesmo assim eles murmuravam, eles reclamavam, o coração deles estava na murmuração, na reclamação. O coração deles não estava em Deus, eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não estavam próximos. Sabe, amados, nós temos que parar de ser murmuradores, de nos preocuparmos, de nos afastarmos de Deus, sabe? De colocar primeiro os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas verdades, o nosso disse é o que eu digo. Não, queridos, é hora de nós sairmos de cena, é hora de nós nos conectarmos verdadeiramente com Deus. Este é o tempo que Deus quer o seu coração, Ele quer você de verdade, Ele te ama como um pai. Um pai, ele entrega o coração em amor o filho verdadeiro, ele entrega o coração em amor ao pai. Eu amava o meu pai, quando meu pai falava comigo, eu ficava atenta à voz dele, porque eu o amava. Eu entendia que os conselhos do meu pai, eu sabia que ele tinha muito mais sabedoria do que eu, muito mais anos de estradas. Então ele sabia muito mais do que eu. Se ele estava me aconselhando, é porque ele sabia que eu poderia cair no abismo. Deus tem falado nesses dias, queridos. Deus tem movido a igreja, Deus tem movido a nação. Conheço milhões de profetas nesse país que está balançando a nação, e a nação muitas vezes não está dando ouvido, está igual o povo do deserto, ainda se preocupando com bezerrinho de ouro, ainda se preocupando com idolatrar, não querendo entrar em santidade. Sabe, queridos, eu sei que é um preço muito alto para entrar numa vida de santificação, mas é um preço de renúncia que vale a pena. Eu falo isso porque quanto mais eu me renuncio, mais eu me aproximo de Deus, e mais, amados, eu me relaciono com Ele, e mais intimidade eu tenho, e mais Ele confia algo dele para mim. Porque nós estamos precisando nos levantarmos como igreja nesse tempo. Virão tempos muito mais difíceis. Vamos nos preparar, vamos nos unir verdadeiramente como pessoas cheias do Espírito Santo. Olha o que diz no Provérbios 3:3, que o amor e a fidelidade jamais abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os nas tábuas do seu coração. Seja fiel a Deus, ame a Deus. Escreve isso na tábua do seu coração. Escreve, amados. Eu tenho que ser fiel a Deus e eu tenho que amá-lo de todo o meu coração. Sabe, queridos, não deixe a chama deste amor apagar. O coração de Deus é uma chama acesa 24 horas por você. Ele cuida de mim, Ele cuida de você por amor. Vamos dar o nosso amor para Ele. Dê o seu coração para Deus. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 23:26. Olha a sabedoria de Salomão, amados. Dá o coração a Deus, manter os olhos fixos nos caminhos que Deus está traçando para nós. Ah, querido, é tão bom quando nós temos o nosso coração alicerçado nele, na palavra dele. Estamos para ele, por ele, para viver o sobrenatural com Ele. É maravilhoso. Experimente, amados. Experimente fazer isso. E você vai viver o sobrenatural. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5:8. Se o seu coração é puro, você verá a Deus. Tenha um coração de criança diante de Deus. Tem um coração quebrantado, tem um coração regenerado, renovado diante de Deus.
A oração, amados, quer ter esse relacionamento? Eu vou te dar uma receitinha. A oração move o coração de Deus. Mateus 7, 1, 3. A fidelidade move o coração de Deus. Isaías 55, 11. O quebrantamento move o coração de Deus. Isaías 55, 15. A fé move o coração de Deus. Hebreus 11, 15. Porque quando eu tenho confiança e fidelidade a Ele, o meu coração está nele. Então, amados, automaticamente eu estou falando de coração para coração. Quem move o coração de Deus também move o céu e a terra, com o poder do Espírito Santo. Isaías 38, de 1 a 8. Mover o coração de Deus, a gente também move o céu e move a terra. Quando eu estou orando em línguas, amados, eu estou falando diretamente com Deus. Quando eu estou na presença de Deus, adorando, eu estou movendo o céu, estou movendo a terra através da minha adoração e da minha oração. Então você é chamado para esse exército, você é chamado para estar com Deus, você é chamado para viver o sobrenatural, você é chamado para andar nessa vida com Deus, você é chamado para viver esses últimos tempos, virá, amados, um avivamento tão grande, sabe, amados, tão maravilhoso virá o avivamento, vai descer um fogo tão grande, maior do que Pentecostes. Imagine, amados, você está na sua casa e você sentiu o fogo do Espírito te enchendo, te transbordando, você olhar para o teu filho, você olhar para o teu esposo, ser todos cheios do Espírito Santo, ser transbordados do Espírito Santo. Você imagina esse mover, amados, mover tão grande. Você imagina você estar depois num arrebatamento com Jesus. Porque você ouviu a voz dele, porque você ouviu o que Deus falou. Queridos, é tempo, ainda dá tempo de você abrir o seu coração. Chegará um tempo em que nós não vamos pregar mais. Deus vai nos silenciar e você não ouvirá mais. E você não poderá mais mudar. Agora é a hora, hoje é o dia. Relacione-se com Deus de coração para coração, em santidade, em verdade, em amor. Reacenda esse primeiro amor, essa paixão por Jesus. Deixe Ele ser a razão da sua vida. Deixe Ele ser o tudo para você. E você vai viver verdadeiramente o sobrenatural. Eu quero deixar só mais uma palavra: obediência. Quem obedece move o coração de Deus. Mais que sacrifícios ou qualquer outra coisa, porque Deus tem compromisso com a sua promessa. Se Ele prometeu, se você obedeceu, queridos, todas as promessas virão sobre a tua vida. Obedeça a palavra, obedeça ao Senhor. Relacione de coração para coração. Amém, queridos? Quero orar por você nessa hora. Pai, neste momento, Senhor, eu creio que os teus filhos, Pai, têm estado aqui esses dias ouvindo a tua palavra, ouvindo, Pai, aquilo que o Senhor tem falado da tua igreja. Pai, que o coração dos seus filhos, Pai, seja transformado verdadeiramente. Pai, que haja um mover tão grande no coração dos seus filhos, Pai, que eles possam compreender quão grande e maravilhoso, Pai, é entregar o coração nas suas mãos, deixar o Senhor mover, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que fontes de águas vivas, Pai, possam fluir do coração dos seus filhos. Verdade, sinceridade, amor, santidade, fé. Pai, encha o teu coração dos teus filhos, Pai. Encha o teu coração dos seus filhos com o verdadeiro fruto do Espírito. E que seus filhos possam viver o sobrenatural aqui na terra. Eu declaro sobre cada um de vocês nesta noite em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, amados, filhos de Deus. Amo vocês, amanhã estaremos aqui, são 21 dias, ainda falta um tempinho para estarmos juntos e vamos crescendo em Deus, vamos vivendo o sobrenatural e glória a Deus por mais um dia que nós vencemos. Amém, queridos? Amo vocês. Graça e paz.